Você também veio do direito, assim como eu, você foi quebrando ali várias coisas, falando daquele mundo mais tradicional e acabou vindo para cá, para o mundo digital. Como que foi essa transição para você? Porque eu vejo várias pessoas com dificuldade em fazer transições durante a sua carreira. E eu acredito que esse foi um dos grandes desafios que eu tive na minha vida, fazer essa transição, porque é, no meu, vou falar assim, no meu caso, realmente o que aconteceu comigo. O meu grande problema, entre aspas, é que eu vinha de uma empresa familiar. Então, por exemplo, assim, todo mundo em casa, né, tinha feito direito. Meu pai, né, era o que puxou todo mundo. Meu pai era advogado. A minha irmã mais velha tinha feito direito e minha irmã mais velha era aquele tipo exemplo de aluno, sabe? Só tirava 10, ela era tipo completamente oposto do que o Wagner era. O Uhum. Wagner era aquele aluno nota 5, passava raspando em tudo, e a minha irmã era tipo o exemplo, nota 10, não sei o quê, não sei o quê. E quando eu fui vendo, quando eu passei na prova da OAB, né? Para quem tá escutando, assistindo, a gente não sabe. Quando a gente termina a faculdade de Direito, ela na verdade não termina, né, Ale? É só o início ali, 5 anos só Ela não para termina. Cara, tem uma prova, tem uma bendita prova que é cada ano que passa é mais difícil. Você tem que fazer cursinho e tal, tal, tal. E quando eu estudei muito para passar naquela prova, porque a minha irmã, que é essa minha irmã mais velha, ela, que sempre foi um exemplo, ela não passou na primeira, ela passou na segunda. E na minha cabeça, eu pensei assim: se eu passar na primeira, eu vou conseguir mostrar para os meus pais, olha a necessidade da aprovação que eu tinha. Uhum. Eu vou mostrar para meu pai que eu tenho meu valor. E aí eu sentei 6 meses, estudei que nem um louco, estudei que nem um doido. Eu parei de sair, chegava no final de semana, eu contava quantas cervejas eu podia tomar. Eu falava, só vou tomar 3 cervejas. Porque eu não quero ficar preguiçoso, não quero ficar com sono, não quero ficar com ressaca. Era um negócio assim, eu liguei um modo disciplina por 6 meses, que foi um negócio absurdo. E daí eu passei. Só que Uhum. quando eu passei, né? Eu lembro no dia que chegou assim minha aprovação, eu peguei o computador e coloquei na cara do meu pai. Aí eu falei assim, eu não vou falar a palavra que eu falei porque é feia, mas eu falei assim, olha aqui, pai. Aí ele disse, eu sabia que você ia conseguir. Ele deixou mais bravo ainda quando ele falou isso, porque o que eu queria que ele falasse assim, muito bem, você me surpreendeu. Ele falou, eu sabia que você ia conseguir. Aí tudo bem. E daí eu comecei a advogar, né? Comecei a advogar, eu comecei a trabalhar ali no escritório, e daí foi nesse momento que eu percebi que eu detestava aquilo. Porque o ambiente, né, de escritório de advocacia é um ambiente muito pesado. Exato. É um, assim, eu falei, cara, e agora? É isso? Minha vida vai ser isso? Acabou? Tipo, eu, entre aspas, zerei a vida, é isso? Zerei no sentido de, tipo, profissionalmente, eu tinha atingido uma marca que na minha cabeça eu sempre coloquei que era que eu precisava atingir, para mostrar Uhum. alguma coisa, né? E daí depois eu percebi que eu falei assim, não, se eu ficar fazendo isso daqui o resto da minha vida, eu vou enlouquecer. E aí eu abri uma imobiliária. Eu abri uma imobiliária, né? E porque era uma forma minha de começar a dar uma escapada no escritório, mas ainda com Com o laços, né? pé. Porque eu conseguia fazer o jurídico, enfim, eu fiz dessa forma. E daí foi muito doido, porque o que foi o start da mudança, o que foi o start da mudança foi apareceu. E você pode me interromper a hora que você quiser, tá? Porque se eu começar a falar aqui. Fica fica à vontade. E o que deu o start na minha transição foi: eu vi um anúncio, e naquela época eu nem sabia que existia Que anúncio ano? online. Só pra gente Isso foi em se 2016, finalzinho de 2016, comecinho de 2017, mais ou menos por aí. Eu acho que era 2016. Eu vi um anúncio do Paulo Vieira. Você conhece o Paulo Vieira? sim, Eu vi um uhum. anúncio do Paulo Vieira de um treinamento dele que chamava Método CIS, de inteligência emocional. Eu olhei aquilo e tudo que estava escrito ali fazia muito sentido para mim, né? Tipo, você melhorar sua vida, melhorar seu emocional, tal, tal. E eu falei, nossa, isso daqui é incrível, mas... Aí eu lembro, ali no link de compra, custava R$ 1.200. Eu nunca tinha visto R$ 1.200 na minha vida. E eu já trabalhava como advogado, pra você ter uma noção. Eu não tinha dinheiro para comprar aquilo ali. Aí eu falei, mãe, você presta seu cartão? Falei, ó, eu preciso fazer isso daqui. Tá? E minha mãe é aquela pessoa que, cara, ela me apoia, sempre me apoiou assim, 100%. Todas as minhas loucuras, ela sempre me apoiou. Aí ela falou, empresta. Eu falei, ó, eu pago R$ 100 pra você por mês. E quando eu fui lá, eu tomei uma surra, né? Foram 3 dias de surra no sentido bom, né? Assim, de Eu verdades na cara, assim. nossa, ali foram 3 dias que
mudaram a minha vida completamente. Porque aí eu entendi por que que eu era do jeito que eu era, eu entendi como que eu funcionava, né? Vamos dizer assim. Foi assim, foi maravilhoso para mim. E no final ele vendeu um processo de formação em coaching. E eu olhei aquilo e eu falei, cara, eu quero isso daqui. É a minha chance de trabalhar com alguma coisa que faça mais sentido para mim. Só que daí, na época, a formação custava acho que R$ 8.000. Se eu não tinha os 1.200 para comprar, imagina os 8.000. Aí eu liguei para minha mãe, e era um sábado de noite, sei lá, acho que 2 horas da manhã. Eu liguei para minha mãe, ele tinha acabado de fazer um exercício lá, eu liguei pra minha mãe, assim, numa empolgação, numa euforia, e eu falei, mãe, eu quero fazer isso daqui. Só que eu não tenho dinheiro, você me ajuda? Falei, você empresta uns cheques aí para mim, na época ele deixava pagar com cheque e tal. Nem sei se hoje em dia ele faz essas coisas, mas enfim. Aí ela falou, você tá bêbado? Você tá ligando para Me mim de liga de sábado, 2 madrugada, horas da manhã, pedindo essa quantidade de dinheiro. pedindo essa quantidade de dinheiro. Aí eu falei, não, mãe, isso que eu expliquei para ela. Ela confiou em mim e eu tinha R$ 500 na minha conta. Que eu levei assim para tipo, pagar o ônibus, pagar a comida e tal. E eu peguei aqueles R$ 500 e dei de entrada. Era o único dinheiro que eu tinha para comer. E daí fiz, e aquilo lá, eu fiz a formação em coaching, e aquilo ali foi realmente o começo da transição, porque eu comecei a trabalhar, né, com desenvolvimento humano, e eu me apaixonei por aquilo. Eu achei a coisa assim, mais incrível do mundo, como você poderia potencializar a pessoa, sabe? Eu achei sensacional. E aquilo me trouxe uma característica que hoje é muito forte no meu trabalho online, que é essa pegada mais pessoal, sabe? E eu acho que é assim, um grande diferencial, digamos, né? Você saber como as pessoas funcionam, como as pessoas funcionam, né? Eu tô falando desse jeito, mas é no sentido de entender as O que está por reações, enfim. trás, o que está por trás, que É, normalmente as pessoas trazem só a pontinha, e quando a gente tem é, esse olhar de buscar entender o que está causando esse medo, o que está trazendo essa insegurança. exato. Uhum, Eu acho que é um olhar assim mais aprofundado da coisa, né? E daí ali eu já tinha decidido e eu sentei e conversei lá, né, no escritório. Eu falei assim, ó, falei meu pai, naquele você tá assim, você tá com tanta coragem, né? Você tá tão empoderado. Eu falei, cara, ó, eu agradeço demais tudo que você fez por mim, só que isso daqui eu quero fazer isso daqui. E ele uhum. via que na época, né, eu tava fazendo muita palestra, eu tava dando, eu fui, sabe, fazia que nem um doido as coisas, era muito legal. E ele meio que, pela primeira vez na vida, eu senti que ele deu uma afrouxada e ele falou: não, cara, se você quer isso, beleza. Quando eu precisar reclamar, quando eu precisar de alguma coisa aqui, eu falo. E daí eu fui com a cara e a coragem, e aí eu comecei essa transição. Então, a transição, ela veio primeiro para esse primeiro momento trabalhando com desenvolvimento humano. Uhum. Depois que veio a internet.